Bom, no dia 11 para o dia 12 de janeiro, né, eu tinha programado uma viagem, mais especificamente na madrugada do dia 12, até porque eu já tinha programado com a minha família de fazer uma viagem. Dia 11 foi o meu aniversário, e aí no dia 12 nós estaríamos, né, de malas prontas para viajar. E realmente eu não tinha noção do que tinha acontecido na cidade, até porque eu saí por volta das 6 horas da manhã de casa, e eu tinha uma viagem programada, como disse, para a cidade de Guarapari, do Espírito Santo. E quando eu saí de casa com a família, o caminho mais próximo para chegar ao Espírito Santo seria pela Rio Bahia. E quando eu cheguei na Prata, já no posto da Prata, estava interditada a passagem pela Rio Bahia, então resolvemos passar por um outro caminho, que seria a utilização da Telefri. E daí até a localidade de Bom Sucesso, ali na região do Alegria, normal, estrada normal, algumas barreiras, algumas quedas e etc. E a gente seguiu viagem. Quando eu cheguei em Bom Sucesso, aí que eu comecei a ter a noção do que tinha acontecido, focado, é claro, naquela região. Quer dizer, um barranco que caiu na Rio Bahia, mas em Bom Sucesso eu parei exatamente em frente ao posto de saúde de Bom Sucesso, e o rio que vinha da Bacia dos Lúcios, ali da região dos Lúcios, e que desemboca naquele rio que passa atrás do campo de Bom Sucesso, ainda passava por cima da ponte. E ali naquele mesmo momento, quando parava, esperava o rio baixar para seguir a viagem, começou a chegar os corpos, né? Ou pelo menos, eu não cheguei naquele momento a ver corpos, mas já muita gente chegando por ali e dizendo: morreu não sei aonde, morreu gente não sei aonde, e um desespero, as pessoas no meio da rua e aquela coisa toda. Eu resolvi então fazer um corte de caminho, subir ali o Lúcio, porque eu entendi que subindo o Lúcio também não tinha noção do que havia acontecido. Eu sairia ali na altura da Linguiça do Padre, na Boa Vida, e quando cheguei à parte mais alta ali, perto do cemitério de Bom Sucesso, aí eu observei do lado esquerdo, eu vi o que o rio tinha feito, e naquele momento o rio ainda estava caudaloso e já abaixando o seu nível. Voltei para Bom Sucesso e segui a viagem, porque o rio, nesse tempo que eu dei a volta, o rio baixou, e aí sim, quando eu voltei para seguir a viagem, chegou eu não sei se uma Saveiro, né, com 2 corpos dentro, chegando ali no posto de saúde de Bom Sucesso. Mas até então, continuei a viagem, passei com cerca de 50 centímetros talvez de água pela ponte e fui embora. Quando chegou ali na região do Aras Bozano, aí eu deparei com uma casa do lado direito da pista, toda com barro em cima, o carro já na beira da estrada e as pessoas procurando vítimas, mas ainda seguindo viagem. E mais em cima, aí sim, 1 ou 2 quilômetros antes da Linguiça do Padre, a maior barreira que eu encontrei na frente, e ali nós ficamos parados, esperando um trator, alguma coisa que pudesse abrir o caminho, e 1 hora depois apareceu um trator e a gente continuou a viagem, seguimos a viagem até Vieira. E aí quando eu cheguei em Vieira, exatamente depois do posto de Vieira, em frente à Igreja Católica, aí sim, aí aquela quantidade de gente pelas ruas, assim, pareciam zumbis, né? Pessoas com os olhos estatalados, todo mundo muito assustado, muita gente gritando, muita gente chorando. E aí eu dei de frente exatamente com a real. Aí eu dei de frente exatamente com aquilo que de fato havia acontecido. E isso era por volta de 7h30 da manhã, quando eu cheguei na localidade de Vieira, e as pessoas não queriam nem deixar passar, porque uma botija de gás desceu do Hotel São Moritz e veio para cá, numa padaria próxima à Igreja Católica, ainda estava vazando naquele momento. E aí eu deparei com a primeira vítima, né, que eu vi, um senhor falecido, parou assim na parede de uma casa, trazido pela enxurrada, e realmente foi uma visão que marcou demais. E eu continuei, consegui chegar até o Alto de Vieira, e dali para lá não tinha mais como seguir a viagem. E quando eu voltei, aí sim eu me deparei com o problema, mas eu achei que a coisa estava focada apenas naquela região, e aí eu comecei a registrar com fotos aquilo que eu vi, aquilo que estava acontecendo naquele momento. E realmente foi marcante.
e depois acabei seguindo a viagem, e aí sim, quando eu cheguei no destino, que aí eu voltei, passei pela Baixada, e quando eu cheguei no destino em Guarapari, quando eu liguei a televisão, isso já era quase 10 horas da noite, aí sim os noticiários todos mostrando a catástrofe que foi ocorrida aqui na cidade de Teresópolis. Eu particularmente acompanhei de perto, pelo menos das primeiras horas, né, quando o sol apareceu, no pôr do sol, o que o povo de Vieira passou. Vieira, Bom Sucesso, Lúcio, realmente uma coisa muito complicada e que certamente registrada na minha memória.